pessoal, o desafio do vídeo de hoje é como escrever o número 39 inteiros e 67 décimos de milésimos. Como que a gente vai escrever esse número utilizando os algarismos, né? Aqui ele já está escrito, na verdade, está por extenso, mas nós vamos escrevê-los em algarismos, usando os algarismos numéricos. Então, para entender isso aqui, nós vamos partir de uma explicaçãozinha antes para que vocês possam fazer uma analogia e não errar mais nenhum problema desse tipo. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, centavos. Todos vocês conhecem o centavo. Centavo é uma fração do nosso real, é uma fração do nosso dinheiro, né? E vocês sabem por que ele chama centavo? Ele chama centavo, vamos entender aqui um pouquinho melhor. O que é um centavo? Um centavo a gente representa como 0,01. Observa uma coisa, vocês aprenderam já o nome dessas casas decimais, né? Décimo, centésimo, depois vem milésimo, né? Depois vem décimo de milésimo, centésimo de milésimo e assim sucessivamente. Nesse caso aqui, o 1 ele está na casa dos centésimos, por isso o nome centavos. Centavos ele vem porque exatamente o número está na casa dos centésimos, tá? Então, o que é um centavo? É um algarismo, o algarismo 1 na casa dos centésimos. O que seriam, por exemplo, 9 centavos? 9 centavos, eu vou colocar o algarismo 9 na casa dos centésimos. Mas observa uma coisa, se eu estiver vendo o preço de alguma coisa que custa 23 centavos, como é que eu escrevo esses 23 centavos? Vocês já devem ter visto algum preço, 79 centavos, R$1,87, são preços que costumam aparecer, né? Ou 25 centavos, que é mais comum aparecer quebradinho assim, né? 25, 75. Mas como é que a gente escreve 23 centavos? Veja bem, se essa é a casa do centavo, será que 23 centavos eu escrevo assim? Ou eu vou ter que colocar esses 23 centavos não cabem aqui dentro. Será que eu escrevo assim? Como que vocês já viram alguma coisa, algum preço de algum produto escrito dessa forma, falando que é 23 centavos? Não. Por que não? Então, nós vamos riscar isso aqui, porque o jeito certo de escrever 23 centavos é dessa forma. E é muito simples da gente entender isso. Na casa dos centavos, eu posso colocar no máximo os algarismos de 0 a 9. Eu posso ter de 0 a 9 centavos. A partir do momento que eu tenho mais de 10 centavos, eu vou precisar usar a casa dos décimos também. Então, na verdade, eu vou ter 23 décimos mais 3 centésimos, que dá os 23 centavos, tá? Isso acontece também quando a gente está falando da parte inteira dos números. Por exemplo, se eu tiver que representar R$5, eu vou representar apenas o número 5. Como ele é inteiro, posso até colocar um 0,00. Reparem que o zero aqui depois da vírgula, ele não vai ter importância, tá? Ele não tem valor, eu posso colocá-lo ou não, ele não faz diferença, ok? Mas se eu já quiser escrever R$25, eu já vou precisar de quê? Olha, não cabe R$25 aqui nas unidades. Aqui a gente está na casa das unidades. Então, eu passo a ter 2 dezenas e 5 unidades. 2 dezenas mais 5 unidades são R$25. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é, toda vez que eu estiver falando de um número 23, 25, 127 centésimos, o que eu estiver falando, o último algarismo é o que ocupa a casa que a gente está procurando. Então, por exemplo, R$25, o 5 é a unidade, tá? 23 centavos, o 3 é o centésimo, ok? Então, vamos voltar aqui em cima no nosso exercício inicial. Como escrever o número 39 inteiros? Bom, 39 inteiros, eu sei que vai ser antes da vírgula, então eu vou ter o 39. Tá? São 3 dezenas mais 9 unidades, é o 30 mais 9, 39, vírgula. Aí, vamos ver qual é a casa que está procurando aqui. 67, olha, 67 é esse númerozinho aqui. Vou colocar ele aqui no cantinho como um rascunho aqui para a gente analisar. 67 o quê? Décimos de milésimos. Então, qual é o algarismo desses dois que precisa estar na casa do décimo de milésimo? É o 7. Sempre vai ser o último algarismo. Qual é a casa do décimo de milésimo? Vamos pensar aqui, ó.
décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo. Então, 1, 2, 3, 4. Então, como eu preencho esse número? Eu vou colocar o 7 na casa do décimo de milésimo, e aí eu vou completar aqui, ó, para virar 67. E as casas vazias, vocês já aprenderam, inclusive na aula de hoje da Rede Minas, que o 0 tem a função de mostrar que tem casas vazias. Não vão ter algarismos nenhum aqui, tanto no décimo quanto no centésimo. Então, eu preciso preenchê-lo com 0. Então, o que que eu tenho nesse momento? 39 inteiros e 67 décimo de milésimo, ok? Se eu escrevesse dessa forma aqui, agora eu vou colocar uns numerozinhos diferentes para a gente analisar. 0,67. Se eu escrevo desse jeito, tá certo? Não, porque olha só, qual é o último algarismo que eu tenho aqui? É o 7, ele tá onde? Décimo, centésimo, milésimos. Então, aqui eu tenho 39 inteiros e 67 milésimos. Ó, 39 inteiros e 67 milésimos. Olha só como é que vocês vão entender agora. 39, se eu escrevo dessa forma, 39,67, o que eu passei a ter nesse momento aqui? 39 inteiros e 67, essa casa que o 7 está é centésimos. Olha lá, gente, centésimos. Vê se fosse em reais, se não ficaria desse jeito. R$ 39,67. Então, a gente fala o nome o algarismo, ele ocupou a última casa que é ocupada, é o nome que a gente vai falar. Então, nós vamos ler o número depois da vírgula como 67. Todos eles aqui são 67, porque tem 0 na frente, todos são 67. O que muda é que nós vamos ler o nome da casa que o número ocupa. Então, 39 inteiros e 67 décimos de milésimos. Vou colocar assim, porque não vai caber aqui nesse espacinho, mas é o mesmo que tá aqui em cima, né? Que é o número que a gente está procurando, ok? Então, essa aqui é a dica de hoje para vocês. Lembrando que depois da vírgula, você vai ler o número, ignorando os zeros, né? Igual eu fiz aqui, 39 inteiros, aqui tem, ignora o zero aqui na frente, só 67. Todos eles são 39 e 67, todos. 39 inteiros e 67, 39 inteiros e 67, 39 inteiros e 67, todos. O que muda é que você vai ler o nome da casa ocupada pelo último algarismo. Então, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, 67 décimos de milésimos, décimo, centésimo, milésimo, 67 milésimos e 67 apenas está na casa dos centésimos, que é o centavo que a gente conhece muito bem. Ok? Espero que essa dica tenha ajudado vocês.